Na reestreia do técnico Glauber Ramos, Goiás tenta voltar a vencer na Série B, respirar um pouco mais tranquilo dentro do G4 da competição. Para isso, encara aí, a equipe da Ponte Preta já nessa terça-feira, 9h30 da noite. No vídeo de hoje, irei trazer aqui todas as informações desse duelo dentro do estádio da Serrinha, as escalações, alterações que o técnico irá promover na equipe em relação à escalação anteriormente do Marcelo Cabo, jogadores suspensos, pendurados, também o histórico do confronto que podemos esperar do Goiás atuando mais uma vez diante do seu torcedor. Será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aí para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Irei começar o vídeo de hoje falando aí, a respeito da uma das principais novidades do Goiás nas últimas semanas, a demissão do treinador. Isso porque o Marcelo Cabo deixa o comando esmeraldino, agora assumindo aí novamente o Glauber Ramos, técnico que faz parte da comissão permanente dentro do Goiás Esporte Clube. Sempre que precisa ali um técnico demitido, enfim, ele acaba assumindo essa responsabilidade muito grande na Série B desse ano. Quando o Pintado foi demitido, ele já assumiu naquela partida contra o Botafogo. O Goiás jogou muito bem lá no primeiro turno, venceu por 2-0. Agora, praticamente um turno depois, volta a ter esse compromisso. Ele que já teve também oportunidades na Série A do Brasileirão, quase que conseguiu salvar o Goiás do rebaixamento no Campeonato Goiano desse ano também. Foi o treinador do time esmeraldino, voltando à equipe agora já com novidades. Isso porque o técnico conhece muito bem o elenco esmeraldino, já fez algumas alterações aí que o torcedor já havia pedindo há algumas rodadas. Isso porque o Apodi primeiramente volta de suspensão, ele que cumpriu aí na partida contra o Botafogo. Dessa forma, irá retornar à lateral direito. O Dieguinho, que estava lá improvisado, retorna para o meio de campo. Dessa forma, tira o Caio Vinícius. E outra alteração, agora sim, tirando o jogador do titular, é o Felipe Bastos, que irá jogar aí no banco de reservas para essa partida contra a Ponte Preta. O Rezende assume a sua posição. Dessa forma, a escalação do Goiás formada com Tadeu no gol, lateral direita com Apodi, os dois zagueiros David Duarte e também o Reinaldo. Na lateral esquerda, o Hugo, mais dois volantes, o Dieguinho e também o Rezende, um pouco mais avançado, camisa 10, Elvis. No ataque, um pouco mais pelo lado direito, o Luan Dias, na frente o Nicolas, camisa 9, e pelo lado esquerdo o Aleph Manga. Tinha essa dúvida aí se o Aleph Manga ia continuar no time titular do Goiás, até mesmo porque o Glauber Ramos estava treinando aí outras alterações no time, no ataque principalmente, às vezes o Wellington ou também o Dadá Belmonte entraram no time titular, mas a princípio, pelo menos para essa partida contra a Ponte Preta, acho que faz certo sim o Glauber Ramos de manter o Aleph Manga como titular, apesar de não estar jogando muito bem nos últimos jogos. Acho que vejo assim o Aleph Manga como um jogador muito perigoso, precisa acertar uma ou duas jogadas na partida do Goiás, praticamente já sai aí vitorioso, porque o Aleph Manga é aquela coisa, quando ele erra demais também o time praticamente não anda, mas quando acerta sempre consegue ou finalizar muito bem ou achar aí um companheiro na cara do gol. Em relação às outras alterações, também acho certo, não... Assim, o Felipe Bastos não vinha jogando tão bem, mas também eu não criticava tanto ele assim, não. Acho que para essa partida contra a Ponte Preta também seria interessante ele estar no time titular, mas o Rezende consegue suprir muito bem essa sua escalação. O Dieguinho também como volante é um jogador que tenta fazer uma jogada diferente. Teremos, por exemplo, o Apodi de volta na lateral direita, dando mais liberdade ali também para o jogador avançar pelo lado do campo. Então acho que é uma escalação muito interessante para o Goiás tentar vencer, retornar nessa sequência de vitórias na Série B. Porque nos últimos dois jogos, dois empates contra o Botafogo aqui na Serrinha, uma semana atrás, e outro também contra o Londrina fora de casa, o Goiás não conseguiu jogar tão bem, mas pelo menos parou de perder, A equipe que engatou aquelas 3 derrotas seguidas contra o Avaí, o Vasco e o Vila Nova, depois venceu aí a equipe do Vitória dentro de casa, ainda depois perdeu para o Náutico, mas pelo menos conseguiu essa sequência agora de 3 jogos seguidos, pontuando, fazendo 5 pontos dos 9 em disputa, mas precisa voltar a vencer agora, nesse duelo contra a Ponte Preta. O Goiás aí tem uma condição razoavelmente confortável dentro da tabela de classificações, porque está na 4ª colocação, tem aí 53 pontos conquistados, o mesmo número do Avaí, terceiro colocado, e 2 a mais do que o CRB, que é o 5º colocado, primeiro time aí fora da zona de acesso à Série A do Brasileirão em 2022. Então, caso o Goiás vença hoje, pode sim abrir uma vantagem de 5 pontos em relação ao primeiro time fora do G4, Então, faltando depois dessa rodada apenas 5 jogos, você abrir 5 pontos, realmente fica muito mais confortável a situação. Vamos torcer para que isso dê certo, até mesmo porque
O Goiás precisa vencer o seu jogo, o CRB não pode derrotar a equipe do Sampaio Corrêa, que recebe dentro do Rei Pelé na quinta-feira às 9h30. Além disso, o Guarani, né, não pode aí vencer o seu compromisso. O Guarani joga fora de casa, dentro de casa contra a equipe do Vasco, duelo direto aí também naquela zona intermediária, né, já de olho aí dentro do acesso para a Série A. O Avaí, que é o terceiro colocado, né, a mesma quantidade de pontos, diferença aí que tem uma vitória a mais do que o Verdão, joga antes do time esmeraldino, já daqui a pouco, contra a equipe do Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas, fora de casa. Então acho que é um joguinho complicado, esses times aí do Sul praticamente tudo é clássico, então eles têm uma raça muito grande também. Eu acho que o Avaí, vamos torcer, né, tomara que não ganhe esse jogo. Os outros adversários diretos também do time esmeraldino, Curitiba recebe a equipe do Operário, outro clássico aí também estadual. Botafogo tem um compromisso teoricamente um pouco mais fácil, recebe a equipe do Confiança dentro do Engenhão. Acho que o Goiás fazendo a sua parte, pelo menos um desses times aí tropeçar, seja ele o Avaí, o ideal que seria o CRB, né? Mas eu acho que o CRB dificilmente aí não vai perder, enfim, algo do tipo. Contra o Sampaio Corrêa, que ainda precisa fazer alguns pontinhos, né? Dentro da 13ª colocação, tem 40 pontos, então não vai ser um jogo aí fácil pelo lado do CRB também não, né? Assim como do Goiás, que encaram a equipe tentando permanecer na segunda divisão, né, nacional. A respeito dessa escalação, essas alterações do Glauber Ramos, quero saber a sua opinião, né, se você concorda com essa volta aí do Apodi e também do Rezende ao time titular, sobre o Aleph Manga permanecer nos 11 iniciais. Enfim, saber a sua opinião também a respeito dessa tabela de classificação, além da gente fazer o principal, né, ganhar esse jogo. Qual que é o mais importante, né, da gente secar, enfim, caso o Goiás vença o jogo, o Curitiba perca, Verdão poderá ficar 2 pontos do líder. Também é uma situação interessante e quem sabe também pensando em título, mas aos poucos fazendo a sua parte, tentar ter uma constância, né, mais sólida nessa reta final da Série B. Lembrando que dos jogadores pendurados do time titular, teremos aí apenas o Dieguinho, né, volante, e também o Elvis, meio-campista. Se levarem seu terceiro amarelo, fica de fora do próximo compromisso do Goiás contra o Operário, lá em Ponta Grossa, no próximo sábado. Agora vamos falar sobre o adversário do Goiás, né? Ponte Preta, que assim é uma equipe muito tradicional, muito grande, acostumada também a jogar a Série A do Brasileirão, mas que nesse ano foi muito mal na Série B. Nesse momento aí ocupa, né, a 15ª colocação geral, tem 38 pontos conquistados, apenas 3 a mais do que o Londrina, né? Primeiro time fora dentro da zona de rebaixamento, ou seja, a Ponte Preta vai entrar nesse duelo contra o Goiás também sabendo um pouco a respeito dos seus resultados diretos. Isso porque, né, tanto o Brusque quanto o Londrina, também a equipe do Vitória já terão entrado em campo, então é uma pressão ainda mais, né, para o Goiás em relação a esse jogo, as duas equipes querendo alcançar os seus objetivos nessa reta final da temporada, o que dificulta ainda mais o duelo, né, que terá o ex-técnico do Goiás no comando da Macaca, o Gilson Kleina, que está na equipe desde o começo da temporada. A diretoria não demitiu o treinador, mesmo com o início muito ruim na Série B. Para essa partida contra o Goiás não terá o seu artilheiro da temporada, que é o Moisés, que já marcou aí 11 gols nesse ano de 2021, costuma atuar pelos lados do campo. Pelo menos aí uma notícia boa para o lado do Goiás, né? Já não enfrentar o artilheiro dos caras realmente já ajuda bastante. Por outro lado, o Leonaldi, volante, volta ao time titular no lugar do Matheus Anjos, também que irá cumprir suspensão. Provável escalação da Ponte Preta é com o Ivan no gol, lateral direita com o Kevin, zagueiros o Fábio Sanches e o Ryan, na lateral esquerda o Rafael Santos. O meio de campo com o Iago Henrique, o Leonaldi e o Marco Júnior, na frente o Fecim, o Richard e também o Rodrigão. Em relação assim, a um time até interessante, acho que não era para estar fazendo essa campanha tão embaixo, né, como está atualmente. De destaques aí temos o goleiro Ivan, goleirão aí da Ponte Preta, que já está há algumas temporadas, muito bom, né? Na lateral direita também o Kevin, aquele mesmo que já atuou aqui pelo Goiás lá em 2019. Na zaga o Fábio Sanches também, que ficou aqui de 2016 até no início dessa temporada. Esses são os ex-Goiás. Aí de outros destaques também, destacaria aí também o Rodrigão, jogador muito complicado de se enfrentar. A zaga ali costuma ter problemas para enfrentar o jogador, até mesmo o Goiás levou o gol dele lá no primeiro turno, né, quando o Goiás perdeu aí por 2-1. Um time até interessante, o Goiás precisa jogar muito atento novamente, até porque a Ponte Preta ainda tem os seus objetivos na temporada, precisa aí evitar o rebaixamento, então vem com tudo para cima do Goiás. Não é só o Verdão que quer pontuar, né, voltar a vencer nesse jogo não. No mais, obviamente, o Goiás é favorito, joga dentro de casa,
tem tudo aí para demonstrar uma boa atuação e voltar a vencer na competição, mas com certeza não vai ser uma tarefa fácil. Como eu disse, 9h30 da noite, partida que terá transmissão aí do Sport TV, com narração aí do Daniel Pereira, um narrador muito bom aí nesse duelo também, dentro da Serrinha. Caso você não comparecer dentro do estádio, pode ver tanto no Sport TV, no Premier, terá transmissão desse duelo. Vamos falar também a respeito do histórico, né, dessas duas equipes, que já se enfrentaram aí no total 25 vezes até aqui, com a desvantagem, uma pequena desvantagem do Goiás no confronto. Isso porque o Verdão venceu 10 e perdeu 11. Então a Macaca aí tendo uma vitória a mais em relação ao time esmeraldino. Além disso, 4 empates na história entre Goiás e Ponte Preta. Na Série B, as equipes já se encontraram apenas 5 vezes. Em relação à Série A, foram 19 encontros no total na história, né? O Goiás, dentro de casa, jogando sobre os seus domínios, já recebeu a Ponte Preta 12 vezes, venceu 7, empatou 3 e perdeu 2 duelos. O último encontro entre Goiás e Ponte Preta aqui em Goiânia aconteceu na Série B de 2018, também estava lá naquele jogo, empate por 2-2 dentro do Estádio Olímpico. O Goiás, que estava perdendo por 2-0, acabou empatando na reta final. Agora vamos um pouco aqui de cabeça, né? Eu lembro do Goiás e Ponte Preta também em 2015, aqui no Cerro Dourado. O Goiás perdeu por 2-1. Em 2013 também tivemos, né, esse duelo pela Série A do Brasileirão, que no Cerro Dourado ficou 2-0 para o time esmeraldino. Em 2011 também na Série B o Goiás ganhou por 2-1, um gol até de falta do Douglas, um golaço. Pelo menos nesse histórico aqui dentro de Goiânia, naquela época no Cerro Dourado, o Goiás tem aí uma pequena vantagem, né? Só perdeu em 2015 nesses últimos 7, 8 anos, tá bom? No mais é isso, prováveis escalações, desfalques, também o histórico completo aqui nessa análise do Goiás News. Vamos torcer, né? Contar aí com o apoio também dos torcedores, essa presença lá dentro do estádio da Serrinha, apoiar o Verdão nessa reta final da Série B. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!